Quero nessa manhã compartilhar com você da última mensagem desta série, Tomando Decisões segundo a vontade de Deus. Domingo retrasado, dia 10, nós iniciamos essa série de manhã e à noite. Domingo passado, de manhã e à noite. E agora, então, nós estamos na última mensagem intitulada Como Tomar Decisões segundo a vontade de Deus. Já fizemos alguns parâmetros, trouxemos biblicamente alguns pressupostos que são base para aquilo que nós estamos compartilhando, mas chegando ao final desta série, nós precisamos ter algo muito prático na vida, em termos de como tomar essa decisão. O que a Bíblia nos diz? Falamos dos princípios, falamos de várias questões que norteiam, e a Bíblia então vai ainda nos ensinar nesta manhã aquilo que podemos ter como parâmetros práticos de tomadas de decisão em nossa vida. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, então, na carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo 11, versículos de 23 a 29. Hebreus 11, de 23 a 29. Por gentileza, compartilhe a sua Bíblia com alguém próximo a você que não tenha a palavra. Se você está sem a Bíblia, chega mais perto de quem tem. Você que nos acompanha ao vivo pela internet ou através de uma gravação, abra também, por gentileza, o texto bíblico para que você possa acompanhar neste momento. Hebreus 11, de 23 a 29. Diz assim a palavra de Deus: Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem, nesse tempo, tratado de nossos corações, preparado nossas vidas para a própria vida. E pedimos, ó Deus, que nesta manhã o Senhor venha mais uma vez a usar o teu servo e que todos que estão ao alcance desta palavra sejam abençoados em nome de Jesus. Oramos e oramos em nome dele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Este então é o nosso 5º e último dia de abordagem deste tema, tomando decisões segundo a vontade de Deus. No mínimo, falar sobre vontade de Deus é falar sobre algo que permeia o pensamento daquele que é um cristão, que é alguém que crê em Deus, buscar de Deus a orientação para a sua vida. Isso faz parte do nosso dia a dia. Todos os dias nós tomamos decisões, decisões mais importantes, decisões menos importantes, decisões mais graves, decisões mais leves, mas tomamos decisões. Essa semana nós falamos alguma coisa
nesse sentido. Vivemos talvez um teste prático na igreja de algo que estávamos fundamentando na palavra. Falar sobre vontade decretiva de Deus, vontade preceptiva de Deus, vontade soberana ou vontade de obedecer aquilo que Deus já tem. E nessa semana nós tivemos uma prova prática sobre isso. Ao longo dessa série nós estamos procurando desconstruir alguns conceitos que não são bíblicos, mas que nós temos como prática por vezes. E a Bíblia então nos orienta, e tentar desconstruir algo que já está construído por vezes é mais difícil. Nós precisamos então ter a coragem de chegar na base e fazer como foi feito lá na Perimetral hoje, né, pela manhã, implodir, colocar no chão, para que dê espaço para uma nova concepção. E por vezes, se nós não implodirmos alguns conceitos que estamos vivendo, nós não conseguiremos construir algo novo. Não conseguiremos. Mas, hoje, nós queremos trazer o exemplo de um homem que, através de decisões, de tomada de decisões, recusando e aceitando algumas questões, a sua vida foi mudada e a vida de um povo foi mudada. E a nossa vida, por causa disso, foi alcançada hoje, por causa das decisões desse homem. Decisões são importantes. Afinal, qual é a vontade de Deus? E aí vamos tentar recapitular aqui. A Bíblia fala então que a resposta para essa pergunta, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Depende. É vontade decretiva de Deus ou vontade preceptiva de Deus? Se é vontade decretiva de Deus, o que a Bíblia ensina é que esta vontade ela é soberana, inquestionável e por vezes inexplicável. Deus faz e está feito, não há como mudar. Agora, a Bíblia também nos ensina que há uma vontade preceptiva de Deus, ou seja, aquilo que Deus prepara para nós e que é vontade de Deus que nós andemos nesse caminho e que nós podemos simplesmente dizer, não vou, não aceito, não quero. Essa é a vontade que é resistível. Nós podemos resistir, nós podemos dizer que não queremos, mas é a vontade de Deus. Ou seja, essa é uma diferenciação que precisamos entender e fazer na nossa cabeça. Agora, uma frase que tem marcado também é, quando nós estamos mais interessados na vontade secreta, soberana, decretiva de Deus, de saber por que Deus fez ou não, queremos saber mais isso do que saber a vontade preceptiva de Deus, que são os preceitos de Deus que norteiam a nossa vida, é porque ainda não amamos o Senhor. E esta frase é uma frase que precisa balançar a gente, marcar, porque na prática, por vezes, a nossa cabeça fica naquela coisa, por que Deus fez isso, por que Deus fez aquilo, qual é a intenção de Deus, quando na verdade deveríamos gastar mais tempo estudando aquilo que Deus já revelou na sua palavra, que é para nós vivermos dessa forma, ou seja, a vontade de Deus. Daí, nós falamos que precisamos buscar, para vivermos a vontade preceptiva de Deus, e para entendermos que nem sempre vamos entender ou compreender a vontade decretiva de Deus, precisamos de sabedoria. E a Bíblia fala, busca sabedoria. A sabedoria deve ser buscada, sermos sábios é algo de Deus para nós. E então a Bíblia ela vai falar isso, peça a Deus que a todos dá. Agora, buscar sabedoria onde? Na cabeça ou em personalidades humanas e líderes apenas? Não, a Bíblia diz, busca sabedoria nas Escrituras, na palavra de Deus. É lá que nós encontramos a sabedoria. Depois então falamos sobre a necessidade da direção de Deus para a nossa vida. E vimos que a direção de Deus para a nossa vida, ela é condicionada. Não sei se os irmãos vão lembrar do texto bíblico que vai dizer, se, então. Ou seja, há condicionantes para que a vontade de Deus se manifeste, para que nós estejamos na direção que Deus tem para nós. Não é daquilo que, eu acho que é isso. Bom, achar, Caim também achou que mudar o que Deus havia pedido não teria problema, mas não foi aquilo que Deus pediu. Ou seja, havia uma condicionante.
Havia uma condicionante. Nós não podemos simplesmente falar assim, eu vou viver dessa forma porque a minha consciência me levou assim. A Bíblia diz, enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Confiar no próprio coração é algo muito perigoso. Há algum tempo havia muito forte essa questão da nova era que se falava, hoje em dia não fala mais nisso, né? Mas falava o seguinte, busca dentro de você, mas os conceitos da nova era continuam por aí, né? Busca dentro de você a solução, a sabedoria, a paz. Dentro da gente a gente não vai encontrar nada. A Bíblia diz que nós somos separados da glória de Deus. Se a gente for para dentro de nós mesmos, a gente vai se decepcionar, porque tem um monte de coisa lá que não presta. O pecado estragou o negócio. E nós precisamos buscar em Deus. E aí, por fim, nós no último domingo à noite, falamos que há uma questão aqui, que é possível conhecer a direção de Deus e ir no sentido contrário. Ou seja, direção é uma coisa, sentido é outra. Eu posso ter uma direção, mas ir em sentido oposto. E aí a Bíblia então nos ensina, olha, precisamos caminhar alinhados à vontade de Deus. E é preciso, primeira coisa que nós vimos, reflexão. Refletir não é pecado. Refletir é necessário. Reflexão não significa que não há fé. Porque tem gente que acha que crente em Jesus Cristo não deve pensar, não deve refletir. Vamos só pela fé. O que é fé? É algo abstrato? Porque quando vamos lá para Abacuque, por exemplo, e fala assim, o justo viverá pela fé. O hebreu não tinha ainda o conceito abstrato de fé como nós temos. A ideia dele ainda era concreta. Ele pensava de forma concreta. A ideia da fé ali é estar agarrado, apegado, abraçado, perto de Deus. O justo viverá pela fé, o justo viverá agarrado em Deus. Essa é a ideia. Quando a gente começa a pensar e a refletir aqui, reflexão é necessária. A outra questão é bons conselhos, ou conselhos que venham da parte de pessoas que são comprometidas com Deus. Tem gente boa buscando conselho onde não deve. Conselho deve ser buscado, sim, com pessoas sábias e que estão fundamentadas na palavra de Deus. Outra questão é suspeitar de si mesmo. E, finalmente, falamos sobre a espera no Senhor no tempo certo. Hoje, há uma questão muito prática aqui. Como fazer? A decisão de acordo com a fé que professamos. Tomamos decisão. Ok, como? Como fazer isso? Vamos pegar então a vida desse homem chamado Moisés. Um homem normal. Um homem que teve muitos tropeços. Vamos colocar aqui sinceramente. Moisés, um homem que mentiu. Moisés foi um mentiroso, assassino. Moisés errou. Moisés se acovardou muitas vezes. Mas Moisés, diz a Bíblia, que pela fé, esse homem fez coisas tremendas. Esse homem todo errado, a gente poderia colocar aqui inúmeras palavras para descrever o quão errado ele poderia ser. Deus pega esse homem e transforma no líder de um povo, e esse homem é usado por Deus para fazer uma das maiores ações, vamos dizer assim, da história da humanidade, que é a libertação de um povo da maior potência do mundo na época, e sem usar uma arma. E Deus então livra aquele povo. Quando a gente começa a olhar esse homem, vai perceber que fé, aqui nesse texto, não está falando apenas da fé da conversão, porque a gente fala assim, vamos aprender a evangelizar, aí vão ok. Então, quais são os pressupostos para a conversão? Duas coisas, para a conversão tem que ter o quê? Arrependimento, um de cada vez, né? Arrependimento e fé. Você pode repetir comigo? Você vai evangelizar alguém, reconhecer que somos pecadores e tal, e temos que entregar a vida a Jesus. O que é isso? Você tem que se arrepender dos seus pecados. Arrependimento e fé. Se não houver arrependimento de pecados e fé, não há conversão. Só que fé, nesse texto de Hebreus aqui, não está se referindo necessariamente a essa fé de conversão de vida, mas está falando aqui, e aí vai se repetir muitas vezes, a expressão pela fé.
Depois você leia todo o capítulo de Hebreus e você vai ver pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. A fé aqui tem algo a ver com constância, com perseverança. Por isso que vai dizer Moisés perseverou. Essa é a ideia de fé. Pela fé, esses homens tomaram decisão e permaneceram na decisão que tomaram de acordo com a vontade de Deus. Pela fé, homens mudaram de ideia, mulheres mudaram de ideia. Raabe, por exemplo. Pela fé, essa mulher mudou de ideia. Mudou de tudo. De comportamento, de profissão, de vida, de tudo. Pela fé, Moisés tomou decisão e manteve a decisão. Nós temos aqui muitos exemplos de escolhas de fé, segundo a vontade de Deus. Mas eu quero trabalhar com você hoje, na prática, 4 pontos. 2 falando sobre rejeição e 2 falando sobre aceitação. Então, primeiro, faça escolhas segundo a vontade de Deus, porque a fé rejeita o prestígio desse mundo. Você pode repetir comigo isso? A fé rejeita o prestígio desse mundo. Olha só, versículo 24 e 25. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado o quê? Filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Tomar decisões inclui, na maioria das vezes, rejeitar muitas outras possibilidades. Essa é uma questão interessante. Quando você tem muitas opções, mas você decide por uma, você está rejeitando centenas, todo o resto. Escolher, tomar decisão tem muito mais a ver com rejeitar do que com escolher propriamente dito ou aceitar. Porque quando a gente toma uma decisão, rejeitou o resto. Moisés diz a Bíblia que ele recusou ser chamado. Quem é que em sã consciência recusaria ser chamado filho do rei, príncipe do Egito? Rejeitar é muito mais difícil do que aceitar. Quando alguém faz uma proposta para a gente, que é uma proposta chamada indecente, não é imoral, mas ela tem um poder de convencimento, e por vezes as situações de propostas que não são de Deus, elas se apresentam em momentos que a gente está fragilizado, elas se apresentam em contexto onde todo mundo faz, é muito comum, e quem sou eu para ir remar contra a maré? Pastor, eu sou uma gotinha no oceano, qual a diferença vai fazer? Rejeitar é muito mais difícil do que aceitar. Mas a Bíblia diz que esse homem, ele rejeitou. Por não rejeitar algumas propostas na vida, você e eu já nos encrencamos de algumas vezes. Por não rejeitar algumas propostas que não eram de Deus, estavam claras que não eram de Deus, mas nós não rejeitamos, nós nos enrolamos depois, e tivemos que administrar depois o prejuízo. Não estou falando de prejuízo financeiro só, estou falando de prejuízo da vida. Moisés sabia que ele seria um instrumento de Deus, porque em Atos 7, 24 e 25 nós temos uma base para isso. Provavelmente, os pais de Moisés ensinaram para ele que ele seria o libertador. Moisés não estava lá no palácio, e veja bem, Moisés viveu 40 anos da sua vida no palácio. 40 anos, aprendendo os costumes, a língua, estratégias de guerra, tudo. Ele estava no top da educação do mundo. Moisés aprendendo sobre tudo, com quase 40 anos de idade. E a Bíblia, ela vai falar isso para a gente, sabe? Às vezes a gente acha que Deus só usa a gente criou uma espécie de rótulo, né? Para Deus usar, tem que ser assim, assado, assado. A gente vai ver na Bíblia que Deus usou Moisés com uma baita formação, porque esse homem precisava ter uma noção
do que era um Estado, do que era política, do que era isso, aquilo, para poder depois liderar um povo durante tanto tempo. Como é que Moisés teria a base para liderar aquele povo se não tivesse feito um estágio lá no palácio, no melhor lugar do mundo para ele fazer aquele estágio? Deus permitiu aquilo. Na sua soberana vontade, na vontade decretiva dele, permitiu que Moisés fosse para o palácio para ter a melhor educação, a melhor formação do mundo, para que no tempo certo pudesse ser usado por Deus para liderar o seu povo. A gente parar para pensar, Saulo, lá no Novo Testamento, não é diferente. Saulo, um homem estudado, que falava várias línguas, vários idiomas, um homem extremamente conhecedor da lei, profundamente conhecedor das Escrituras. Deus pega esse homem para ser um líder, e o maior missionário, um movimento missionário começa com ele. Mas Deus usou pessoas cultas e incultas, usou reis e usou boiadeiros, pescadores, homens analfabetos. Deus usa quem Ele quer, no tempo que Ele quer, basta abrir o coração e deixar Ele usar. Não há desculpa para isso. Você pode ter doutorado, pós-doutorado, Deus quer usar a sua vida. Você pode ser alguém que, pastor, eu não sei nem ler, nem assinar o meu nome, eu coloco lá com maior vergonha o meu dedão lá para poder assinar, porque eu não sei escrever, pastor. Deus usa você também, meu irmão. Deus usa quem Ele quer, no momento em que Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Sabe, Moisés, ele estava ali com seus 40 anos e decidiu rejeitar ser o filho do governante para ser o libertador de um povo escravo. Coisa estranha, esquisita. Deus usa pessoas diferentes de formas diferentes. Daniel, por exemplo, Deus não tirou do governo. Deus deixou Daniel no governo e ele foi um conselheiro influente de 3 reis, mas lá no palácio. Já Moisés, Deus tira do palácio, leva para o deserto. Olha o estágio que Moisés, tem um sermão sobre Moisés que é muito interessante, porque 40 anos da vida de Moisés ele fez estágio aonde? No palácio. Os outros 40 anos ele vai fazer estágio aonde? No deserto. Para depois, nos outros 40 anos, porque Moisés morre com 120, com os outros 40 anos ele vai liderar um povo no deserto, usando o que ele aprendeu na primeira fase da sua vida, na segunda fase da sua vida, e agora vai para a prática fazer o que Deus ensinou. Como Deus faz as coisas? No tempo certo, na hora certa. Às vezes a gente não entende. Moisés quase morreu lá no deserto. Moisés esqueceu a língua, 40 anos sem falar o idioma. Alguns vão falar, Moisés era gago. Tá, nós não temos base para isso. É muito mais provável que Moisés tenha esquecido a língua. E por isso que ele fala que ele era pesado de língua, porque ele não lembrava mais como é que falava a língua. Por isso que Arão, que estava lá, que falava a língua, traduz ele. Tenta imaginar. Quem fala talvez outro idioma aí sabe disso. Você fica aí 40 anos sem falar o idioma. Você esquece. Às vezes uma semana a gente esquece. Então assim, não dá. Quando a gente olha o que Deus está fazendo, sabe, o princípio aqui é rejeição do prestígio. Ser príncipe no Egito, na maior potência do mundo, ou ser líder de escravos no deserto. Essa foi a decisão. Decisão fácil? Não, mas decisão necessária. Assim como Moisés, nós passamos por momentos como esse, de decisão, e que precisamos rejeitar algumas propostas, rejeitar algumas questões que a gente sabe que não são de Deus. Nós recebemos parâmetros diferentes. Academicamente, nós recebemos um tipo de parâmetro. Na igreja, nós recebemos outros parâmetros. Na família, recebemos outros parâmetros. Mas quais são os parâmetros de Deus para nós? Porque algumas coisas que nós aprendemos já na academia, ou seja, na faculdade, em algum outro lugar, são coisas boas. Mas outros nós entendemos que não são de acordo com o que Deus tem. Na família, a mesma coisa. A família ensina para a gente muita coisa boa, mas tem coisa que não é de Deus. Na igreja, vou falar baixinho, na igreja, a gente aprende muita coisa boa,
Mas tem coisa que também não é de Deus, que a gente aprende na igreja. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O mundo valoriza o quê? O mundo valoriza quem tem dinheiro. O mundo valoriza quem tem uma boa formação. Qual é o seu currículo? Já viu que tem gente que muda de tom quando conhece o seu currículo? O pessoal olha para você e não está dando a mínima. Quando sabe o que você fez, o que você é, o que você tem, a coisa muda. Cuidado, muito cuidado. O mundo valoriza quem tem boa família. Não, fulano é de boa família. O que é ser de boa família? Né? Um negócio complicado de mensurar por vezes. O mundo valoriza quem tem influência. Eu vou colar no ciclano porque lá ele vai conseguir um jeito, há uma influência. O mundo valoriza quem tem posição social. E tem muita gente enrolada financeiramente para poder ter uma casa que não pode pagar, para ter um carro que não pode pagar, para usar roupas que não pode pagar. Se você tem condições, irmão, amém, louvado seja Deus por isso. Tenha melhor casa, melhor carro, melhor roupa. Agora, se não tem, viva de acordo com o que você pode. Deus valoriza o seu coração. Não está nem aí porque a gente tem ou deixa de ter, porque tudo é dele. Mas a gente às vezes se perde nesse caminho. A gente se perde nisso. Moisés rejeitou o princípio, aliás, o prestígio. O princípio aqui é: Moisés rejeitou o prestígio do mundo para não se desviar da sua fé. O que precisamos hoje fazer é rejeitar princípios, valores, propostas que a gente sabe que não são de Deus. Segundo lugar, faça escolha segundo a vontade de Deus, porque a fé rejeita os prazeres e as pressões desse mundo. Segunda rejeição, diz o texto, versículo 26, por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Por que vez por outra a gente volta nos mesmos pecados que a gente jurou para Deus nunca mais cometer? Só eu faço isso? Só eu tenho essa luta? Quantos de nós, por vezes, falam: Senhor, essa situação, porque tem gente que é o seguinte, tem gente que não tem problema nenhum na área sexual, não tem nenhum, mas se for para a área financeira, meu irmão, está frito. Tem gente que já não tem problema nenhum na área financeira, mas se for para a área sexual, tem problema. Qual é o nosso problema? Quais são as nossas questões? Qual é o pecado que tão de perto nos rodeia e que por vezes a gente não tem condições de vencer sozinho e a gente fala: Senhor, me perdoa por esse pecado, Senhor, nunca mais eu vou cometer isso. Aí por vezes num congresso, numa mensagem, num sermão, você toma decisão, você ora, você chora, você se ajoelha e depois de algum tempo você volta no mesmo pecado. E aí você se sente a pior pessoa do mundo. Sente um peso, uma culpa, fala: meu Deus, eu não valho nada, porque isso, porque aquilo, por que a gente faz isso, sabe? Nós nos esquecemos, por vezes, que os prazeres deste mundo são passageiros, são transitórios. Eu não sei quantos aqui já leram a Bíblia toda, uma vez pelo menos, levanta sua mão assim, só para eu ter uma noção, olha só, quantas pessoas, amém. Se você ainda não leu, há um desafio. O ano está para acabar, vai começar um novo ano, começa o seu desafio. Nós vamos estudar ano que vem a Bíblia toda na escola bíblica, de Gênesis a Apocalipse. E é uma oportunidade ótima de você embalar e ler a Bíblia toda. Ok. Se a gente já leu a Bíblia toda, para aqueles que já leram, já ouviram 200 milhões de sermões na vida, por que a gente volta todo domingo na igreja? Por que a gente se reúne na quarta-feira? Por que a gente ouve pelo menos 3 sermões por semana? Mais escola bíblica, mais reunião de oração, mais... Por quê? Para lembrar. Para lembrar. Porque a gente esquece. A verdade é que é muito mais fácil a gente esquecer, mas a Bíblia diz que Moisés preferiu rejeitar os prazeres do mundo, as regalias, os conchavos, os favores.
E olha que ele era um líder político. O Salmo 73, eu quero ler esse salmo como uma poesia. Preste atenção apenas, tão somente. Salmo 73. Não abra, depois você pode abrir e ler em casa. Diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçam. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens, por isso o orgulho lhes serve como colar, e se vestem de violência. No seu íntimo brota a maldade, na sua mente transbordam maquinações, eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão, com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. E então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair em ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor, são como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado no íntimo, eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto de ti, a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os seus feitos. Amém? O salmista, meus queridos, abriu o coração, ele rasgou o coração na presença de Deus e falou: Senhor, tive inveja mesmo, porque eu estou lá me guardando puro na presença do Senhor, aí sobre mim vem doença, e vem problema financeiro, e vem problema de família, e parece que lá, naquela pessoa que não teme ao Senhor, tudo dá certo na vida dele, ele prospera, não tem doença, não tem nada. Por vezes nós não temos esse parâmetro na nossa vida, por vezes nós não ficamos balançados com essas situações. Mas o salmista vai dizer: quando eu entrei na casa do Senhor, quando eu vi o que o Senhor tem, quando eu vi lá na frente o futuro, eu entendi. Viver nessa vida como só que essa vida fosse a razão, Paulo vai dizer o quê? Somos de todos os homens o quê? Os mais miseráveis, os mais dignos de misericórdia, em algumas versões. Nossa herança não está aqui, a herança de Moisés não estava no Egito. Ele conseguiu enxergar isso pela fé, porque não tinha visto ainda. Nós conseguimos hoje viver olhando para o futuro, olhando para o que Deus tem para nós, para a vida eterna reservada para os fiéis. Então não vamos viver com os parâmetros desse mundo. Viver bem é uma coisa, ter qualidade de vida, né, que a gente tanto fala, ok, mas não se esqueça que o nosso tempo aqui é passageiro. Passageiro. Viver pela fé não é saber o que vai acontecer, mas é perseverar, mesmo sem saber o que vai acontecer.
Essa é a questão fundamental. Ah, eu vivo pela fé, Senhor, me revela o que vai acontecer. Deus nem sempre revela. Deus revela quando Ele quer. Deus mostra quando Ele quer. Mas Ele não é obrigado a fazer. Ter fé tem muito mais a ver com viver sem saber o que Deus vai fazer, do que viver já sabendo o que Deus vai fazer. Terceiro lugar, agora vamos para o aspecto positivo, né? Faça escolhas segundo a vontade de Deus, porque a fé aceita os planos de Deus. Eu quero ler aqui o versículo 23. Diz assim: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. A versão Almeida Revista e Corrigida traduz assim: pela fé, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Essa tradução pode levar a gente a entender que Moisés era bonitinho, né? Olha que bebê bonitinho, né? Moisés era formoso. A palavra formoso aqui não tem nada a ver com bebê bonitinho. Não tem nada a ver. Se você olhar o texto bíblico, em Atos capítulo 7, versículo 20, vai falar que ele era formoso aos olhos de Deus. Ou seja, Deus tinha um plano na vida desse menino. E parece, pelo texto bíblico, que Deus havia revelado aos pais de Moisés o que Deus ia fazer na vida de Moisés. Então eles ensinaram Moisés, tanto que eles tomaram a primeira decisão difícil. Eles decidiram esconder Moisés. A família toda correu risco de vida, de morte. E eles decidiram pegar Moisés, esconderam 3 meses. Quando não dava mais, pegaram o menino, colocaram lá no cesto. A gente conhece a história. Colocaram no rio Nilo e vai, filho. Olha, eles sabiam para onde o menino ia? Alguns, claro, o palácio estava logo embaixo. Ela não era boba. Joquebede não simplesmente chegou lá e falou assim: vamos jogar para os crocodilos. Claro que não. Vamos botar para a faculdade. Melhor faculdade é aonde? É ali, vai para lá. Ela direcionou, tomou decisão consciente, tanto que falou com a Miriam: vai atrás e observa para onde vai parar. Às vezes a gente acha que ela colocou ali: deixa o rio levar, né? Deixa a vida levar, né? Deixa o rio levar. Foi assim não. A atitude de fé é atitude consciente. Ela tomou a decisão consciente: vai, Miriam, e olha se vai para onde deve ir. Tanto é que na hora que Miriam estava a posto, na hora que a filha do faraó pegou o neném, o que eu vou fazer agora? Não sei o que, preciso de alguém para cuidar. Moça, eu tenho alguém para cuidar, minha mãe. Olha como é que Deus fez. Quem amamentou, quem cuidou até uma certa idade foi a própria mãe do Moisés, bancado pelo faraó, que queria matar o menino. Deus faz os negócios assim na nossa vida. Quantas vezes pessoas estão perseguindo, lutando, e Deus pega o ódio, a influência negativa, tudo, pega aquilo e transforma em bênção para a sua vida. Foi isso que Deus fez com Moisés. Porque simplesmente eles tomaram decisões baseadas na vontade preceptiva de Deus. Eles não sabiam o que estava por vir, mas eles sabiam as decisões que precisavam tomar. Eles arriscaram a vida, e o menino é colocado e movido pela fé. E 80 anos depois, ele vai se tornar o libertador do povo. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar? Eu não me lembro agora, os irmãos podem me ajudar, mas não há mais menção dos pais de Moisés na época da libertação. Alguém lembra de alguma menção dos pais de Moisés na época da libertação do Egito? É muito provável que eles já estivessem mortos. É muito provável que eles já estivessem mortos. Ou seja, queridos, nem todas as sementes que nós plantarmos, nós conseguiremos ver brotar
e o fruto talvez a gente não conheça agora, só na eternidade. Eles tomaram decisão de proteger a vida do menino e não viram a realização da promessa de Deus, porque só 80 anos depois é que foi se cumprir, quando Moisés se tornou libertador do Egito. Os pais de Moisés aceitaram os planos de Deus para a vida do seu filho, tomaram decisão importante. Você tem aceitado isso? Aquilo que Deus tem feito, chamado você, seu filho, seu esposo, sua esposa? Às vezes a gente resiste ao que Deus quer fazer. Quarto e último lugar, faça escolhas segundo a vontade de Deus. A fé aceita as promessas de Deus. Versículo 28 e 29, diz assim: pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Moisés, versículo 28, vai dizer que aceitou a provisão de Deus. Deus proverá, Jeová Jirê, a libertação do povo. Para pensar comigo, só veio depois da aspersão do sangue. Imagina Moisés, que viveu 40 anos fora, volta agora e fala para o pessoal o seguinte: ó, vamos matar o cordeiro, cada família vai matar o seu, se família for pequena, junta com outra, se for grande, mata dois, você vai matar de acordo com as pessoas e tal, e depois você vai pegar esse sangue e vai pintar a porta com sangue do cordeiro. Isso é loucura. Isso é loucura. Mas eles, pela fé, obedecem, sem saber ainda o que vai acontecer. E diz a Bíblia que então veio o anjo da morte e ele pulava, passava por cima das casas onde havia a marca do cordeiro. Daí a palavra pasquê, de passar por cima, Páscoa, de pular por cima. Não tem nada a ver com coelho. Olha só que legal isso, né? O coelho também pula, mas quem pulou primeiro foi o anjo da morte. Pulou, passou por cima. Só depois o povo foi liberto. Quantas coisas a gente toma pela fé a decisão e depois a gente fala assim: meu Deus, o que eu fiz? O que eu fui fazer? Onde eu fui amarrar a minha égua, né? Onde eu fui, o que eu fui fazer, meu Deus do céu? E aí Deus vai tratando, mostrando, cuidando, porque quando a gente toma, baseado em tudo aquilo que a gente já viu, princípios da palavra, na direção de Deus, no sentido certo de Deus, e tomamos decisão, meus queridos, há uma promessa de Deus para isso. A libertação do povo foi um exemplo. A travessia do mar, alguém sabia que eles iam atravessar o mar? Não sabiam. Tanto é que quando chegaram lá e viram aquele mar, meu Deus do céu, e agora a gente vai morrer? Aí foram para cima de Moisés: está vendo onde é que você veio trazer a gente? Só coloca a gente em furada? E aí Moisés ora: Senhor, e Deus fala: toca na água, e o mar se abre. Aí alguns vão explicar: não, porque naquela época tinha um negócio, veio um vento e tal, e havia um negócio de terra. Eu quero saber como é que foi. E olha que eu tenho uma formação científica, né? Eu sou muito curioso com essas coisas, já estudei muito, mas sabe qual é a conclusão? Não me interessa saber isso. O que interessa é que o mar abriu na hora exata que precisava abrir. Se foi abrir aqueles paredões com os tubarões passando, claro que é uma figura, né, aquela coisa, ou se simplesmente surgiu ali aquele momento, o mar, a maré baixou, apareceu, foi na hora exata que Deus tinha, na hora exata. Sabe, o contraste aqui é que os que conseguiram passar pelo mar tinham fé. Os que foram afogados não tinham fé. Na vida não é diferente.
Aqueles que têm fé, que perseveram, que continuam, mesmo quando vem pancada daqui, de lá, e rasteira daqui, e buraco dali, e você continua, e você persevera, você atravessa. Agora, quem não tem fé é afogado. A vida afoga. E a gente não sabe mais onde a gente parou. Êxodo 14, 13, 14, a Bíblia diz assim, ó: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Moisés falou isso, meus irmãos, antes do mar abrir. São palavras que a gente tinha que gravar, carregar esse versículo gravado, porque na hora que o negócio vier, que a gente, meu Deus do céu, começar a se assustar, aí você lê: fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, o Senhor lutará por vocês, acalmem-se. Tem decisão para tomar, meu irmão? Acalma-se, acalme-se. Deus está no controle, ou a sua vida ainda não pertence a Ele? Porque se pertence, é Ele que está à frente. É Ele, é o Senhor Todo-Poderoso. Viver pela fé é crer na promessa que Cristo vai nos proteger durante toda a caminhada. É preciso descansar nas promessas de Deus. Aos 80 anos, então, Moisés se torna o libertador, afinal, porque rejeitou muitas opções, muitas, e aceitou aquilo que Deus tinha dado para ele como princípio. O mais importante do que quais decisões você está tomando, qual decisão você vai tomar na sua vida, mais importante do que qual é como você está tomando as decisões da sua vida. Como eu estou tomando a decisão da minha vida. Por isso o tema é como tomar decisões e não qual decisão tomar. Qual é tudo aquilo que a gente já viu. Ponderação, reflexão, oração, Deus vai mostrando daqui e dali, você vai tendo paz e tudo mais. Como você está tomando? No sopetão? Veio a situação, já decidi. Não consultou Deus, não orou, não pediu o conselho de gente sábia, não esperou o tempo certo, tomou a decisão e acabou. Ok, arque com as consequências. Agora, como tomar a decisão? A Bíblia nos ensina. Moisés demorou 80 anos. É claro que a longevidade dele era maior que a nossa, mas é o tempo de vivermos de acordo com a vontade de Deus, tomando decisões segundo a vontade de Deus. Qual vontade? Preceptiva ou decretiva? Sabedoria de Deus deve ser buscada onde? Na palavra de Deus. Direção de Deus condicionada à palavra. Deus já tem revelado os seus preceitos. Todo o preceito de Deus é revelado na palavra. Todo. Direção no sentido de Deus. A Bíblia nos ensina princípios de vida. E finalmente, com essa sabedoria que vem de Deus, na direção de Deus, no sentido que Deus tem para nós, vamos aprender a rejeitar certas propostas e a aceitar aquilo que Deus tem para nós. Mais importante do que qual decisão tomar é como tomar a decisão. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que Deus abençoe o seu coração e que todos nesse momento coloquemos nossas vidas diante dele e que ele nos dê a sabedoria necessária para vivermos bem essa vida que ele tem dado para a gente. Feche seus olhos agora, por favor, Senhor. Meu Deus, obrigado porque o Senhor tem tratado de nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus, porque a cada dia nós sentimos o teu poder, a tua mão. Mas quantas vezes, ó Pai, nós falhamos, tropeçamos, desistimos, desanimamos, duvidamos, reclamamos. Mas, Senhor,
o Senhor não desistiu de nós. Louvado seja o teu nome, Pai. Pedimos, ó Deus, ao final desta série de mensagens, que o Senhor, que o teu Santo Espírito grave isso em nossos corações, para que a partir desse momento, todas as decisões que tomarmos na nossa vida, sejam decisões segundo a vontade de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a direção, o sentido, a sabedoria, e que tenhamos coragem, como Moisés, como os pais de Moisés, para rejeitarmos e aceitarmos aquilo que é do Senhor. Muito obrigado, Pai, e toma o teu povo nesta manhã, em nome de Jesus, Pai. Se Deus, ao longo desse tempo, tem falado ao seu coração, e se nessa manhã, mais uma vez, o Senhor falou com você, e você hoje deseja colocar o como tomar decisões acima de qual, se Deus tem colocado na sua vida, na prática você já está lembrando de coisas que você precisa rejeitar, de coisas que você precisa aceitar de uma vez por todas. Se Deus está mexendo com a sua vida, com o seu coração nessa manhã, eu quero pedir a você que fique em pé nesse momento. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Deus abençoe. Deus abençoe cada uma das pessoas que agora estão se colocando em pé. Se Deus tocou na sua vida, se falou com você de alguma forma, se há decisões que precisam ser tomadas, eu não vou mais protelar. Deus já tem falado, Deus tem confirmado. É hoje, meu irmão, é hoje, querido. Eu não sei se há alguém aqui ainda que não entregou a sua vida a Jesus, não assumiu publicamente. Eu quero pedir a você, em nome de Jesus, se você quer entregar a sua vida a Jesus agora, levanta a sua mão onde você está. Você pode estar sentado ou em pé. Eu quero orar pela sua vida, porque sem Jesus não há sabedoria, não conseguimos viver de acordo com a vontade de Deus. Há alguém? Eu quero orar então nesse momento. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, cada pessoa que se colocou em pé agora, tomando decisão importante diante do Senhor, confirma no seu coração, Pai, da bênção, da paz, e em questões práticas da vida, meu Deus, que o Senhor abra os olhos do coração, abra o entendimento, dê sabedoria, e que os princípios da Tua palavra norteiem os Teus servos, para que sejamos, ó Deus, de fato praticantes da Tua palavra, e não somente conhecedores da palavra. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã, e leva o teu povo também guardado em paz, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Fiquemos todos em pé. Cumprimenta a pessoa que está perto de você, diga assim: Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe em nome de Jesus.
Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita, para terminar, seja feita. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor.